Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus. Eu quero ler com você capítulo de número 21, o verso de número 28, por favor. Mateus, capítulo 21, a partir do verso de número 18. Eu preciso muito da sua atenção. Acalme o seu coração aí aonde você está. Se você está nos acompanhando pela TV, deixa parado aí, não troca, ok? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Você que está aqui, não deixe nada tirar a sua atenção. Seu Instagram, seu WhatsApp, nada. Foque nesses próximos 40, 50 minutos. Nós estaremos aqui recebendo do Evangelho do Senhor. Amém? Acompanhe comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso de número 28. A palavra do Senhor diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Curve a sua cabeça por um instante, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, é com muito temor que mais uma terça-feira nos achegamos à Tua palavra. É com seriedade que nós absorvemos o texto bíblico. É com muito temor que nós nos colocamos a compreender as Tuas palavras e de alguma forma aplicá-las em nossa vida nessa noite. Do menor ao maior, todos possam nessa noite receber algo do Senhor. A minha oração, Pai, é que o Senhor permita com que todos possam dar atenção ao Senhor nessa noite. Nós colocamos essa palavra e temos a convicção de que ela é capaz de mudar e transformar a nossa vida. Desde já colocamos e devolvemos somente ao Senhor, por meio do Teu Filho Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Um verdadeiro filho. Bom, quero muito a sua atenção para que a gente possa construir juntos aqui e numa palavra prática nessa noite, a gente consiga aplicar e conseguir extrair do texto bíblico algumas aplicações para a nossa vida em nome de Jesus. Irmãos, é fato que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos convida a algo.
E aquilo que a Bíblia nos convida é o que chamamos de obediência. Eu acredito que todos têm essa compreensão. Você não precisa de muito discernimento espiritual para que você saiba que é vontade de Deus que você seja obediente. Se eu que sou pai, eu gosto, eu tenho prazer em ver os meus filhos obedecerem uma direção que eu dou, quanto mais Deus, Ele tem prazer em ver eu e você obedecendo a sua palavra. E obviamente, a obediência, ela, em sua explicação, ela não consegue se conter apenas em palavras. Porque ainda que a gente obedece à palavra, mas a obediência requer de nós uma vivência, uma atitude, um passo, uma mudança, uma transformação, uma reflexão. E uma das coisas mais extraordinárias em Deus é que eu percebo um Deus paciente, um Deus que respeita processos, um Deus que não é invasivo, um Deus que não chega chutando a porta, mas um Deus que ama, um Deus que é paciente, um Deus que é amoroso, um Deus que respeita o processo de cada um, porque Ele sabe o que há verdadeiramente no nosso coração. O salmista, ele nos afirma que o Senhor, com toda a sua soberania, Ele sonda e esquadrinha o coração do homem. Ainda que você não dê acesso a Ele, Ele tem poder para saber o que há no seu coração. E eu percebo diante dessa paciência de Deus, desse processo de Deus, e eu percebo diante dessa obediência que Ele nos convida, algo que é impressionante o quanto nós gostamos da independência. Nós gostamos de não pedir bênção para ninguém. Quando um filho, ele chega numa idade, com exceções, obviamente. Hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa, ela disse, ele saiu de casa, ele está morando sozinho. Porque faz parte de nós buscar essa independência. Não precisar da satisfação. Não precisar perguntar ou responder algumas coisas. Muitos casais, eles se separam porque não conseguem lidar com a falta de independência. Eles precisam se sentir livres. Eles precisam fazer o que dá na cabeça. Eles não conseguem se responsabilizar ou estarem ligados a alguém ou alguma coisa. Agora, o texto bíblico afirma que o Senhor nos chama de filhos. E eu quero de alguma forma nessa noite comunicar para que a igreja compreenda a beleza de ser filho, de depender.
de estar ligado, de sair desse campo da independência, de sair desse campo de não dar satisfação, de sair desse campo em querer ser filho, mas não querer ou não precisar obedecer um pai. O texto bíblico está dizendo para mim e para você que ainda que seja o que muitos de nós desejamos, se somos filhos, precisamos sermos obedientes. Nós queremos ser chamados de filhos, mas viver a independência, em poder responder o que a gente quer, em poder responder o que a gente deseja, ou responder segundo a vontade da nossa carne e não segundo a vontade de Deus. A conta não fecha. Eu sou filho de Deus, eu obedeço a Deus, eu tenho um pai e esse pai tem uma vontade, e eu sou filho e me coloco na dependência desse pai. Se eu não o obedeço, a conta não fecha. Eu posso ser tudo, mas eu não sou filho dependente de Deus. Eu quero os benefícios de um filho, eu quero a herança de um filho, a vida eterna. Mas eu não quero a obediência de um filho. Eu não quero dar satisfação para o pai. Eu não quero fazer o que o pai pede. Eu não quero dar valor a esse pai. Eu quero que você entenda que essa parábola, contada apenas no Evangelho de Mateus, uma de 3 palavras, de Deus tratando aqui entre os publicanos e os judeus que viviam uma religião, que falavam com palavras, mas a vida não era conectada à teoria das suas palavras. E Deus aqui, por meio dessa parábola contada por Jesus, dizendo que não é sobre o que fala, é sobre o que faz. Não é sobre o que simplesmente sai da tua boca, mas aquilo que parte na prática da tua vida. A pergunta nessa noite é que tipo de filhos nós somos? Que tipo de filhos nós queremos ser? Irmãos, eu sempre falo e repito: aceita que dói menos, sai dessa posição de protagonista, deixa Deus assumir a sua história, deixa as armas no chão, se coloca na posição de filho, de obediente, abre mão da sua vontade, viva a vontade do Senhor, se entregue a esse Evangelho, se entregue a esse Cristo, de cabeça, com tudo, entrega tudo. É mais leve. Brigar com Deus é pesado demais. Lutar com Deus o tempo inteiro: Senhor, mas não é o que eu quero. E Deus está dizendo: mas é o que eu quero. É pesado demais viver uma vida lutando com Deus. É pesado demais viver uma vida, irmãos, de pecado, uma vida que não agrada a Deus. É pesado demais viver essa vida nesse mundo de caos, nesse mundo polarizado, nesse mundo de injustiça, nesse mundo de corrupção. Irmãos, é pesado demais, mesmo diante desse contexto, tentar viver sem Deus. É mais fácil entregar. É mais fácil ter uma vida íntegra. É mais fácil tirar a máscara.
É mais fácil viver a verdade no casamento, viver a verdade na igreja, viver a verdade no trabalho, se organizar, fazer de tudo para que você resplandeça o nome de Jesus, para que você glorifique o nome de Jesus. É mais fácil, mas custa tudo. O preço de ser um discípulo custa tudo. Custa a vaidade, custa o ego, custa tudo. E o texto de Jesus contando sobre esses dois filhos, quando Jesus ele fala sobre o primeiro, ele diz: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu ele. Jesus lhes disse: digo a verdade. Os publicanos, as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Irmãos, algumas aplicações para mim, para você nessa noite. Primeira delas, o texto bíblico, ele afirma para mim e consequentemente para você, que o nosso discurso ele tem sido ecoado mais do que a nossa vida prática. Mas para Jesus não basta um sim, Senhor. Para Jesus não basta uma palavra vazia, uma palavra ao vento. Para Jesus não basta um culto fé. Para Jesus não basta um frequentador assíduo. Para Jesus não basta, irmãos, você dizer para a esposa: eu vou ser fiel, mas não ser. Para Jesus não basta você dizer: eu sou filho, se você não está pronto a pagar o preço para ser um filho. O texto bíblico, ele deixa claro que nós falamos mais do que vivemos. Aqueles que dizem sim, Senhor, eles não obedecem. Aqueles que dizem não, mas depois mudam de ideia. O texto bíblico, por meio dessa parábola, está confirmando, comprovando que eu e você, nós falamos mais de Deus do que vivemos para Ele. Isso é um problema, irmãos. Isso é um problema. Essa noite a gente precisa virar isso. A gente precisa viver o que a gente fala. A gente precisa colocar em prática. A gente não pode viver de teoria, a gente não pode viver de discurso, a gente não pode viver de falácia, a gente não pode viver de palavras ao vento. Porque palavras ao vento não sustenta ninguém. As mulheres que estão aqui, você viveria com um homem que só fala, mas não faz? Ele tem uma lábia. Ele é persuasivo. Ele é manipulador. Mas não vive. Nós preferimos o discreto, que fala pouco, mas faz. Quase não sai palavras da sua boca, mas a sua vida é um livro.
A sua vida é um discurso completo. Ele não precisa postar foto da família. Está todo mundo vendo que ele é um homem de Deus na família. Ele não precisa ficar provando para todo mundo quem ele é, porque ele simplesmente é. A mulher não precisa ficar provando o tempo inteiro quem ela é simplesmente é. Mas o texto, ele me chama a atenção, irmãos, em uma coisa que me deixa ainda mais impressionado com Jesus. Porque o texto bíblico vai dizer que Jesus, contando essa parábola, ele cita esse exemplo de que aqueles no qual ele coloca como exemplo, que são os publicanos e as prostitutas, ele diz que a resposta deles para o primeiro filho é de não quero. Mas o texto vai dizer que posteriormente eles mudaram de ideia. Eu chego à conclusão que Jesus, ele não tem tanto problema com não. Ele tem problema em darmos sequência no não. O texto bíblico, ele me traz uma segunda aplicação, que Jesus, ele respeita os processos. Que Jesus, ele prefere lidar com o processo de alguém que está sendo liberto. Jesus, ele prefere lidar com alguém que está abrindo o coração aos poucos, mas que é verdadeiro e que é sincero, do que lidar com alguém que é falso. O texto bíblico, ele prova para mim a resiliência, a paciência de Jesus em lidar com o processo das pessoas, mas processos verdadeiros, porque a verdade de um filho não é o filho que diz sim para tudo, mas é o filho que no fim de tudo, ele obedece tudo. Jesus, ele prefere ouvir um não, que é do coração, mas que se abre ao sim, do que um sim que vira não, do que um sim vazio, do que um sim que é só discurso, do que um sim que é só religião. Irmãos, Jesus ama os processos. Jesus ama a cada culto fé tirar um carrapicho da gente. Jesus ama ver o crescimento do João. Jesus, ele ama ver alguém hoje de uma forma e amanhã ver que ele cresceu, que ele desenvolveu. Ele ainda não é tudo que Jesus espera, mas ele está avançando, ele está crescendo, ele está se abrindo ao Evangelho, o coração dele está aberto, ele está tendo mais sede de Deus, a cada dia ele gasta mais tempo com Deus. O culto fé para ele deixou de ser uma programação que um amigo convidou, e agora para ele é um prazer, ele não consegue ficar sem. Por quê? Porque ele está crescendo, porque ele está com sede, porque ele está com fome, ele quer mais, ele quer mais. Jesus ama ver alguém em transformação. E a minha pergunta segunda dessa noite é: nós estamos sendo transformados por Ele, ou estamos estagnados na nossa religião? Porque, irmãos, errado, infeliz e pecador é o que acha que já chegou. É eu achar, porque sou um pastor, que está tudo bem, agora eu não preciso. Não, eu estou em processo, em constante crescimento. Deus continua tratando comigo.
eu continuo sendo preparado a chegar à estatura de um varão perfeito. Todos os dias ele fala, eu tiro uma poeira do coração ali, uma motivação errada acolá, eu tiro do meu coração aquilo que não é de Deus, todos os dias. Deus, ele não está em busca de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas que estão abertas a serem aperfeiçoados por Ele que é perfeito. Você compreende que o texto ele mostra esse respeito de Jesus ao processo? A questão não é você deixar de ser humano e ter a sua vontade. A questão é que no fim você se submeta à vontade de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: sabe vocês, culto fé, sabe você, pastor Flavinho, que acha que já alcançou? Não se assuste em alguém que nessa noite está do outro lado da avenida, agora, queimando uma pedra de crack, que amanhã ele pode chegar na sua frente, porque eu sou Deus que transforma pessoas. Não adianta você servir a Deus 15 anos e dizer sim, mas não fazer do que alguém que tem um dia de convertido, que recebeu a revelação do Filho de Deus, mas rasga o coração e diz: Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu obedeço a tua vontade. Jesus não trabalha com tempo de conversão, Jesus não trabalha com religião, Jesus trabalha com coração aberto, com coração ensinável, com coração rendido. É este coração que toca o coração de Jesus, um coração que aprende, um coração piedoso, um coração que diz: eu não cheguei, mas eu estou no caminho. Mas o texto bíblico também abre os meus olhos e me faz refletir sobre, na verdade, nos dá um alerta. Jesus, por meio dessa parábola, ele abre os nossos olhos. E ele traz ao meu coração mais uma aplicação. E a aplicação é que nem tudo que parece é. Por meio dessa parábola e de algumas que estão em concordância com ela, Jesus está quebrando o coração de líderes religiosos, confrontando. Jesus, ele deixa claro para mim e para você que nem tudo que reluz é luz. Nem tudo que você vê falando de Deus é de Deus. Nem todo mundo que você vê falando de Deus quer dizer que seja de Deus. Cuidado por não ser encantado pelo discurso de alguém. Porque tem muita gente dizendo sim, mas por trás dizendo não. Nem tudo que parece é. Para a sociedade, os publicanos e as prostitutas eram os pecadores, os errados. Os certos eram os judeus, os religiosos, os conhecedores da lei. Mas para Jesus, os publicanos e as prostitutas estavam na frente dos religiosos. Um alerta.
para que eu e você enxerguemos mais a vida de alguém do que o discurso. Eu fico impressionado como a gente dá moral, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro com pessoas que a gente nunca viu na vida, a gente só conhece de rede social, e tem gente morrendo do nosso lado de fome, a gente não tem capacidade de tirar R$10 do bolso e abençoar. O quanto essa geração prova que a gente dá mais moral para o discurso do que para a vida. Você nunca viu. Você está perdendo o casamento por causa de uma blogueira. Você não consegue não olhar mais, você não consegue não ver. Você está preocupado com o que está acontecendo com a vida de alguém que não é real. E as pessoas reais, você está sendo indiferente. Jesus está dizendo para mim, para você: coloca o pé no chão. Nem tudo que parece é. Olha a vida mais do que o discurso. Olha a prática mais do que a teoria. Pode honrar alguém, um líder, mas veja a vida. Olha a prática. Mas o texto bíblico, ele traz também uma aplicação que talvez em todo esse texto é uma das coisas que mais quebranta o meu coração a respeito de quem Jesus é. O texto ele deixa claro para mim e para você que Jesus não faz acepção de ninguém, Ele ama a todos e ninguém é descartado por Ele. Jesus ele usa a figura de um cobrador de imposto e de uma prostituta para dizer: eles têm o mesmo valor que os religiosos. Jesus ele revela a sua misericórdia. Jesus ele coloca o pecador em transformação em um alto padrão. Jesus ele prova para mim e para você que o evangelho é para todos. Jesus prova para mim e para você que ele tem a capacidade de restaurar todas as pessoas. Jesus ele prova para mim e para você que ele tem a capacidade de tirar qualquer pessoa da lama e honrar essa pessoa. Jesus ele prova para mim e para você que a vida eterna não é para aqueles que se acham, mas para aqueles que o recebem, para aqueles que o obedecem. Mas ele tem muito dinheiro na conta. Jesus não olha isso. Mas ele é evangélico. Não, Jesus não olha isso. Mas ele vai na igreja toda semana. Não, Jesus não olha isso. É óbvio que alguém que é filho de verdade, ele tem prazer em estar em comunhão com os irmãos. Mas a única coisa que Jesus olha, sem fazer acepção de pessoas, é um coração aberto para que Ele se revele, para que Ele se torne Senhor, para que uma vez Ele sendo Senhor, Ele também seja Salvador. A salvação é para aqueles que o têm como Senhor. Não existe salvação para quem Jesus não é Senhor. Jesus está dizendo: digo a verdade,
Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ele vai dizer: porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Jesus, ele está deixando claro para mim, para você, que filho de verdade não é o que fala, mas o que obedece. Obedecer é você dizer para quem instruiu: as suas palavras são melhores do que as minhas, a sua vontade é melhor do que a minha. Eu posso não querer, mas eu reconheço que o que você tem é melhor do que o que eu quero. O nome disso é obediência. A minha pergunta, terceira pergunta nessa noite é: quantos aqui nessa noite são filhos obedientes? Ainda que estejam no processo, ainda que seja excluído da sociedade, ainda que seja o improvável da família, ainda que seja aquele que as pessoas não dão valor, Jesus está vendo você, Jesus está enxergando você. Meus irmãos, Jesus está nos convidando a ser um verdadeiro filho a partir dessa noite. Filho que é filho tem prazer em estar com o Pai. Filho que é filho tem prazer em ouvir o Pai. Filho que é filho tem prazer em caminhar com o Pai. Filho que é filho não tem problema em obedecer o Pai. Filho que é filho reconhece que a experiência do Pai, a voz do Pai, a palavra do Pai tem valor. Mas para ser filho de verdade, nós temos que deixar nossas armas no chão, as nossas vontades, e dizer ao Senhor que assim seja, Senhor, que assim seja. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Jesus, ele está vendo tudo. Tem gente que diz sim, acha que Jesus esquece. Não, ele vê tudo. O texto bíblico mostra o real valor do coração de Jesus. É por isso que Jesus está em busca de um povo que o adora em espírito e em verdade, que deixa Jesus entrar na casa, na empresa, no coração, nas emoções, nos sentimentos, na paternidade, na maternidade, no ministério. Filho que é filho, dá todo acesso ao Pai. Pai, entra onde o Senhor quiser, e o que o Senhor instruir, eis-me aqui. Eis-me aqui. Feche os seus olhos por um instante em nome de Jesus.
abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, Jesus. La 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 la, la 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 la. Filho se entrega aos braços do Pai, Rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu, Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência, a essência és tu, a essência és tu. Oh, me perdoa. És tu, a essência és tu, Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Não queremos ser filhos de palavras, não queremos obedecer pela metade, não queremos começar e não terminar, não queremos viver um evangelho teórico, persuasivo, enganoso. Não, nós queremos viver um evangelho que toca o próximo, queremos viver um evangelho que toca os de perto e os de longe, queremos viver um evangelho que transforma. É como a tua palavra, Senhor, diz que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Ah, Espírito Santo,
A nossa geração não precisa de cristãos discursivos, teóricos, não, mas de homens e mulheres segundo o teu coração, que estende a mão, que não vive o evangelho da terça-feira, mas o evangelho da segunda a segunda, não o evangelho do domingo, não o evangelho da religião, mas o evangelho, Pai, de cada minuto do dia, o evangelho, Pai, que abençoa, o evangelho que traz esperança, o evangelho que ama, o evangelho que abraça, o evangelho que traz paz no lar, que restaura casamento. É esse evangelho que o Senhor nos convida a viver nessa noite. É esse filho, é esse tipo de filho que o Senhor nos separa, nos mostra, nos revela nessa noite, Senhor. Ah, Espírito Santo, que a nossa obediência seja verdadeira, que sejamos filhos verdadeiros. Tira a nossa máscara se necessário. Ah, Espírito Santo, definha o nosso ego se necessário. Ah, Espírito Santo, retira a nossa vaidade, mas que sejamos filhos segundo o teu coração. O Senhor não tem problema com as nossas dificuldades, o Senhor tem problema com a nossa falsidade, o Senhor não tem problema com os nossos processos, o Senhor tem problema, Senhor, com a falta de verdade que há em nós. Mas que nessa noite a tua palavra nos transforme, a tua palavra faz de nós filhos de verdade, a tua palavra faz de nós filhos que abrem o coração e dizem para Deus a verdade. Ah, Espírito Santo, que assim seja, que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado por meio das tuas palavras e da tua vida não excluir ninguém. Ah, o Senhor é um Deus de todos e de todas. O Senhor é um Deus de todas as pessoas. O Senhor é um Deus do marginalizado, mas o Senhor também é um Deus daquele Pai que está no palácio. O Senhor é um Deus que revela. O Senhor é um Deus que ama. O Senhor é um Deus que salva. Não apenas salva, mas transforma para a tua própria glória. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus. Obrigado. Assim eu oro no nome de Jesus.